Olá para você que nos acompanha neste 25 de dezembro, Natal especial aqui no CBN Curitiba Esportes, retrospectiva, um bate-papo sobre como foi o futebol paranaense em 2025. Aqui ao meu lado está o comentarista que canta a jogada certa. Feliz Natal, Valmir Gomes. Obrigado para você, obrigado para os ouvintes da CBN que nos deram um apoio extraordinário durante o ano e que todos tenham também um feliz ano novo. Outro comentarista neste programa, Marco Acef. Feliz Natal. Feliz Natal, Tusca, Edson, Valmir, a todos os ouvintes. E vamos à luta que depois tem restos da ceia de ontem, né? Ah, é verdade. Bom, também aqui ao meu lado o Edson Tomás, que acompanhou o dia a dia dos times paranaenses e também segue acompanhando a movimentação de final de ano. Feliz Natal para você, Edson Tomás. Valeu, Tusca, um abraço para você, para todos que nos acompanham, né? Um Natal abençoado a todos. Como disse o Marco Acef, tem o restante aí das ceias da véspera de ontem. Mas tem muita coisa pra gente falar aí do futebol paranaense, campeonato estadual, enfim, um ano muito importante, a começar exatamente com este dia também especial. Um Feliz Natal a todos que nos acompanham. Dia especial, vamos começar falando sobre o Campeonato Paranaense, como você frisou, Tomás. O Operário campeão, Maringá vice, o Operário foi eficiente no mata-mata contra a São Joséense, Londrina e Maringá. O Maringá até tinha um time aparentemente mais ajustado, um bom trabalho de mais de 5 anos do Jorge Castilho. O Operário campeão do estado, Valmir Gomes. Foi uma disputa boa, né? De dois treinadores que fizeram um bom trabalho tanto no Maringá como no Operário. E eu acho que o título ficou em boas mãos. Teve aquela confusão das penalidades e tal, né? Mas isso tudo passa batido. E o interessante é que nós tivemos um bom campeonato onde foi decidido o título com clubes do interior, que eu acho isso muito interessante para o futebol. Nos pênaltis, na última cobrança, o Ronald do Maringá chutou e o goleiro Elias, da equipe de Ponta Grossa do Operário, fez a defesa que valeu o título, e o Marco Acef estava lá no estádio Germano Krieger naquela tarde de sábado, Marco. Exato, fizemos lá a cobertura da decisão, Maringá também em Ponta Grossa, título justíssimo ao Operário, belo trabalho do Guanais, né, que depois acabou indo... Bruno Pivetti. Foi o Pivetti, tá certo, o Guanais foi antes, né? O Bruno Pivetti, então, campeão paranaense, e o Maringá, ainda com o Jorge Castilho, também chegou, fez grande trabalho. O Maringá agora que mudou bastante, né? Trocou o treinador e está mudando bastante o elenco também para essa temporada. Bom, o Tusca, é importante a gente falar que o Operário ele chegou aos trancos e barrancos e, obviamente, que com mérito para conquistar o título, mas ele teve ali, em alguns momentos... o torcedor insatisfeito, principalmente nas partidas finais, né? O Operário teve algumas dificuldades e consegue chegar ao título também nos pênaltis, mas é bom lembrar que em uma fase anterior, né, contra o São Joséense, que é aqui de São José dos Pinhais, o Operário foi ganhar nos pênaltis também, né? Sim. Num jogo em que ele empata no tempo normal, e aí na decisão por pênaltis o São Joséense tem um erro ali na quarta ou quinta cobrança. Mas assim, todos os méritos pro Operário, mas que de uma certa forma, né, Valmir, mesmo com o seu torcedor, né, presente lá no Germano Krieger, fez o que tinha que ser feito, né, ganhar dentro de casa numa decisão, e depois de 11 anos, né, o Operário tinha sido campeão em 2014, 2015, né, ou seja, 10 anos depois, mais um título para colocar o Operário em uma prateleira acima aí no futebol paranaense, né, Valmir? É verdade. Agora, o São Joséense, ele tem que ser lembrado pelo bom trabalho que fez, né? E eu acho que isto pode até prosperar, porque é uma cidade próxima a nossa aqui. Né? Ganhou vaga para a Série D de 2026, né? Pois é. Que ele volte forte esse ano também, né? E que faça uma boa competição, porque eu sei algumas notícias assim que tem muita gente de São José interessada em ajudar o São Joséense. Tem o trabalho do investidor, que é o Marlos, né, Edson Tomás? O Marlos, ex-meia do Atlético e do Curitiba, com mais destaque no Coxa, claro que é um investidor forte do São Joséense, né? É uma espécie de SAF do São Joséense, que tem aí o Marlos como o maior investidor. Aliás, 51% do clube agora pertencem ao Marlos, 49% ainda para os antigos diretores, né, a presidência do São Joséense.
Tem lá o Ageu novamente como treinador, né, Marquinhos? E é importante, né? Veja o trabalho que ele fez, o Acef. Ele tira o São José praticamente de um rebaixamento na parte final da competição, né? Exato. E por pouco ele não... Ele classificou para a Série D. Ele não ia ficar numa outra série, né, nacional. E mantido e importante, né? Veja o trabalho que o Jorge Castilho fez no Maringá, com os 5 anos que ficou por lá, e o Ageu vai repetindo também, se mantendo e deve ter um bom trabalho, deve fazer uma boa campanha no São José. Jorge Castilho, que chegou a 3 finais do Campeonato Paranaense com o Maringá, 2022, 2024, 2025, acabou deixando a equipe durante a Série C. O Maringá permaneceu na Série C, o Londrina conquistou o acesso para a Série B, o Londrina com um bom trabalho do técnico Roger Silva. O Roger pegou, né, Tomás, o trabalho deixado pelo Claudinei Oliveira, que foi para o Sport, né, durante a temporada. E, curiosamente, o Londrina perdeu 2 técnicos para o Sport em 2025, né? Que o Claudinei deixou o Londrina e foi para o Sport Recife. E agora, no final do ano, o Roger Silva deixou o Londrina e foi para o Sport Recife. E a gente lamenta porque, assim, o Roger fez um bom trabalho, ele pega um Londrina, né, Valmir, naquele momento ele ali de instabilidade. Exatamente. Tá. E quem é que tá no na segunda-feira agora, Valmir. Ainda não se tem a definição, né, do treinador do Londrina, mas a priori, assim... o Londrina tinha no Roger uma referência, né? Porque ele fez um bom trabalho, né? Ele coloca 2 anos seguidos da C para B, né? Primeiro com o Atlético e depois com o Londrina. Isso, e o Londrina chega a decidir a Série C, né? Em 2 jogos com a Ponte Preta, empata em casa, acaba perdendo lá no Moisés Lucarelli, né? Algo absolutamente normal, mas a gente lamenta realmente a saída do Roger neste momento do Londrina. Não, o Londrina vai disputar a Série B, né? Exatamente. Pois é. Então não era uma vitrine para ele? Ele entende-se que vai para o esporte, também, né? Série B do Campeonato Brasileiro, né? Então, assim, eu vejo como perder alguém muito importante no processo para o Londrina, que obviamente vai para o mercado aí para tentar já equacionar essa situação. Deixa eu só fazer uma correção. Durante o ano, o Claudinei deixou o Londrina e foi para o Paysandu. Eu acabei fazendo uma confusão, foi para o Paysandu. Mas o fato é que o Londrina perdeu 2 técnicos que vinham fazendo bons trabalhos, saiu o Claudinei, que foi para o Paysandu, ele saiu porque ele quis, entendeu que a proposta do time paraense era superior, e no final, e com o Roger Silva, o Londrina conquistou o acesso para a Série C, o Roger que no final já deste ano contra a Ponte Preta, né? Contra a Ponte Preta, e a Ponte Preta foi campeã. O Roger daí foi para o Sport, já na segunda-feira passada. E a grande conquista do Londrina também é o retorno ao estádio Vitorino Gonçalves Dias, que o torcedor gosta muito, né, Marco Acef? Porque tem uma proximidade maior do time com a torcida, e média de 5 mil torcedores por jogo no VGT. Ele é bem central, do lado da rodoviária lá de Londrina, e o pessoal, né, é um alçapão, né? Porque é aquele estádio que o torcedor fica perto do campo, faz pressão no adversário. E o Café é uma coisa assim mais, né, estádio mesmo, mais distante, e só enche quando tem realmente grandes eventos, porque senão principalmente do futebol de São Paulo. O Londrina, mesmo voltando para o VGD, ele também teve os seus problemas. Ele empatou muitos jogos dentro de casa, mas quando precisou, né, Valmir, utilizou ali do estádio e da força da torcida para conquistar uma das vagas na Série B. Chegou a ter um momento ali bem complicado, pegou uma chave muito difícil ali no final, mas com todos os méritos, o Londrina volta para a Série B do Campeonato Brasileiro, e agora com um novo projeto, uma SAF também, né, do Londrina, um trabalho um pouco maior já de algum tempo do ex-presidente lá do Bahia. O Londrina, quem sabe, fazendo um grande campeonato na Série B, de repente aí voltando também para a Série A do Campeonato Brasileiro. Para fechar o bloco, temos que falar do Paraná Clube, que foi rebaixado mais uma vez para a segunda divisão do Campeonato Paranaense. Ficou apenas 1 mês e alguns dias na primeira divisão este ano, né? O Paraná acabou descendo mais uma vez para a segunda divisão, fechou o ano com a entrada do investidor, o economista Pedro Weber, que agora a ideia é que ajuste a casa, ajude na questão das dívidas, de patrimônio, e o Paraná tem um time forte para voltar à primeira divisão, mas o cenário paranista ainda é muito complicado, né, Edson Tomás? Porque o Paraná, no melhor cenário hoje, ele só volta ao calendário nacional dentro do Campeonato Brasileiro na Série D em 2028. Mas já é um alento, né, Tusca, para quem tinha apenas a Série B, a segunda divisão do Campeonato Paranaense no ano que vem, que aliás foi antecipada para fevereiro, né? Normalmente ela começa ali em março para abril, né? Para o Paraná serão 12 meses e alguns dias fora de campo oficialmente, recorde
na história recente do Paraná Clube, em toda a história, o Paraná ficar tanto tempo sem entrar em campo oficialmente. O último jogo do Paraná foi a derrota para o Curitiba, né, na Vila Capanema. Dia 15 de fevereiro. Dia 15 de fevereiro, né? O Paraná perde para o Curitiba, ali já estava rebaixado, o Curitiba lutava ali por uma posição melhor no campeonato estadual, mas fato é que dá para o torcedor paranista, né, Marco Assef, neste momento, também um alento aí, quem sabe, com a finalização, né, deste processo dos credores e da SAF nova para o Paraná Clube voltar a ser grande como sempre foi, porque neste momento o torcedor paranista está sofrendo bastante, né? O Paraná precisa de segurança, né? Segurança jurídica, segurança financeira, segurança de que a coisa vai realmente acontecer, a SAF sendo confirmada, para o time voltar à primeira divisão do futebol paranaense, fazer uma boa campanha e conseguir uma vaga para a Série D em 2028. Esse é o planejamento da SAF. E vamos ver se consegue efetivamente concretizar isso. Triste, Valmir, porque caiu o Paraná e caiu também o seu Rio Branco, né? Os dois times que subiram no ano passado para a primeira divisão já foram rebaixados. Pois ainda há pouco você estava falando no estádio e eu me lembrei o seguinte: o Rio Branco, para o Rio Branco é muito melhor jogar na Estradinha, que cabe 5, 6 mil pessoas, mas aí o público está próximo do... É a mesma coisa do VGD, né? Do que jogar lá no Gigante do Itiberê, que é maior. Que é melhor pro time adversário. É grama artificial, grama sintética. A arquibancada é longe, né? Então ele fica quase como um visitante. Né? Exato. E a mesma coisa acontecia com o Londrina, sabe? E eu acho que esse retorno do Londrina ao VGD vai fortalecer ele justamente perante a torcida dele, que aí o torcedor parece que acha que é mais simpático aquele local e vai mesmo. Né? E só para o torcedor menos avisado, né? O Campeonato Paranaense começa já dia 6 de janeiro, né? Tem São Joséense e Galo Maringá. São Joséense e Galo Maringá na Arena da Baixada. O São Joséense vai mandar jogos na Arena da Baixada, exemplo do Andraus também, e o Atlético, claro. Exatamente. Porque o campo está reformando? Estão reformando o estádio do Pinhão lá, em São José. São Joséense e Galo no dia 6, Curitiba e Foz do Iguaçu no dia 7 no Couto Pereira, e no dia 8 o Andraus e Atlético na Arena da Baixada. Jogos em Curitiba na primeira semana do Campeonato Paranaense, entre os dias 6 e 8, já agora, em janeiro, começa mais cedo o estadual de 2026. Retrospectiva do futebol aqui na CBN, você com a equipe Gil Rocha, Feliz Natal, você que nos acompanha neste 25 de dezembro. Agora vamos detalhar o Curitiba, que começou mal a temporada, não passou da primeira fase da Copa do Brasil, não chegou às semifinais do Campeonato Paranaense, depois se recuperou. A gente falar primeiro do início do ano do Curitiba, que segurou o Moser mesmo após os fracassos das primeiras competições. Marco Assef. O Moser foi mantido, houve uma confiança no trabalho dele, pelo que ele tinha feito no Mirassol antes. E valeu a pena, né? Porque a equipe se manteve nas primeiras colocações da Série B praticamente desde o início da competição. Mas o começo foi difícil. Eliminação, não chegou à final do Paranaense, já 3 campeonatos, né, que o Curitiba fica fora. Foi eliminado pelo Maringá dessa vez, né? Mais uma vez saindo na primeira fase da Copa do Brasil, também que o Curitiba não tem conseguido avançar muito. Pelo segundo ano consecutivo, a derrota, né, nos pênaltis dessa vez para o Ceilândia lá no Distrito Federal. Ano passado foi pro time lá do Águia de Marabá, no interior do Pará. Do Pará, e agora pro Ceilândia. E depois a equipe engrenou, alguns jogadores, né, ganharam destaque. Caso do Maicon na zaga, o Jaci, que chegou no decorrer da competição e tomou conta da posição ali na zaga. O Josué, que no ano passado era reserva do Matheus Friso, assumiu a titularidade e assumiu o comando, foi o homem da criação. Assistência e tal, foi o principal jogador, foi eleito inclusive o melhor jogador da Série B em 2025. O Amir Gomes, do Curitiba, aqui na Série B, acabou sendo campeão, né, no empate, uma vitória sobre o Amazonas por 2-1 em Manaus, e conquistou acesso no empate sem gols com o Atlético 0-0 no Couto Pereira na penúltima rodada. O Curitiba que teve a melhor defesa, mas que não teve eficiência no ataque, o que desagradou grande parte da torcida, né, Valmir? Pois é, a torcida do Curitiba está pensando em quem que o Curitiba vai trazer, a não ser ele trouxe já um goleador, né? O Pedro Rocha. Pedro Rocha do Remo. Pois é, mas é a necessidade de mais gente para o ataque, você lembrou muito bem, Tusca, porque eu ouso dizer que se o Curitiba tivesse um aproveitamento ofensivo
próximo do que ele teve, o defensivo, ele já seria campeão muito antes do que foi. Certamente. Sabe? Ele ficou sem ataque, dependendo única e exclusivamente do Lucas Ronier, que até teve um período que ficou um pouco fora por causa de contusão ou de cartão, mas foi o grande destaque do ataque. Então, a gente está, por exemplo, saíram pelo menos um lateral direito, né? O Curitiba vai ter que repor dentro da qualidade necessária para a Série A, porque agora é outra série, né? Então, se espera que a defesa tenha também bons laterais, para que não só os homens de meio, para que o Curitiba tenha segurança defensiva, um companheiro, um ou dois na meia cancha, né? Porque senão machuca o Josué, por exemplo, cai de produção o time, né? Então tem que ter gente à altura para a reserva, porque é uma competição diferente da segunda divisão. Vai correr menos, mas vai ter mais técnica na competição. Então tem que ter jogadores de qualidade, e principalmente no ataque. A propósito do ataque do Curitiba, né? Fez 39 gols apenas, né, a CEF? 39 gols o Curitiba fez. E o Curitiba chegou a fazer menos gol, o Valmir, do que a Ferroviária, que foi rebaixada. 43 gols. O Curitiba fez um gol a mais que o outro rebaixado, o Amazonas, que fez 38. Então, assim... A defesa que garantiu o acesso. A defesa que foi o grande... Então, o que nós estávamos falando aqui, nós estamos com a razão, né? Exatamente. Se não é a defesa... se não é a defesa do Curitiba, muito sólida, né? E sim, a diferença, né, de gols tomados do Curitiba para os outros foi, assim, uma distância muito grande. É verdade. Ainda tomou 5 do Paysandu, né? Foi uma... E mesmo assim... Foi um ainda jogo atípico. Né? Ainda mesmo assim ficou bem em vantagem em relação a outras equipes. Mas o que chama atenção no Curitiba, nesse momento, é assim, o Tusca falou a respeito de um início irregular no campeonato estadual, mais uma eliminação na primeira fase da Copa do Brasil, e só que aí a gente tem que dar o mérito para a diretoria do Curitiba naquele momento de manter o Mozart, né? Porque normalmente o que aconteceria, repetiria-se o que aconteceu nos 2 anos anteriores, né? Em um dado momento foi o português, né? O Antônio Oliveira, e depois acho que o Guto Ferreira, né? Então o Curitiba espera terminar ali o campeonato estadual, uma eliminação precoce na Copa do Brasil para fazer um movimento de mercado. Neste ano não. Ele manteve o Mozart com toda a convicção que o Mozart daria o resultado como deu, mas o torcedor do Curitiba, e aí chama a atenção, né, o ACF, principalmente em momentos cruciais, onde a torcida do Curitiba esteve muito presente. Aliás, a melhor média de público do Curitiba, né, com o seu torcedor, mas o torcedor muito impaciente com o futebol apresentado dentro de campo, né, ACF? O comportamento da torcida do Curitiba foi paradoxal. Acompanhou, esteve presente com o time o tempo todo, mas na maior parte do tempo reclamando, achando ruim, não gostando do desempenho da equipe, de jogadores, do Mozart, que foi escolhido como o Judas, né, o Cristo do elenco. E daí quando o Mozart saiu, o Mozart deixou o Curitiba na mão. Mas não queriam que ele ficasse. Então, realmente, a torcida do Curitiba foi brava, foi guerreira, acompanhou o time, mas cobrou demais. E acho assim que em muitos momentos em excesso e fora da curva, né? Curitiba, que tomou essa goleada de 5-2 para o Paysandu, não tomava 5 gols no estádio Couto Pereira, desde que o estádio chamava Belfort Duarte. 6-2 para o Ferroviário em 1953, ou seja, mais de 70 anos que o Curitiba não tomava 5 gols em uma partida. Foi 5-2 para o Paysandu, agora na Série B. Vivemos um dia histórico, então, naquele dia. Foram 7 empates 0-0 no Couto Pereira, né? E a torcida vaiou nessa situação, mas como já puxando a questão do Mozart, que acabou, estava tudo certo, né, para que ele permanecesse no clube. Valmir Gomes, ele até deu entrevistas, inclusive para nós aqui na CBN, já falando do planejamento. Na véspera, né? Na véspera, no dia 27, volta a trabalhar, espera um time mais ofensivo para a próxima temporada, e de repente, para espanto geral, acabou não renovando o contrato. Valmir. Pois é, aí tem algumas coisas que a gente não entende do futebol moderno, né? Uma delas é a não permanência do Mozart. E eu acho que, no fundo, os dois não queriam, sabe? A princípio, eu acho que o Mozart queria continuar, ele
ele queria dar uma resposta que ele também é treinador de time de Série A, né? Mas depois foi tanta confusão, tanto disso que me disse, né? Que eu acho que aí as duas partes acharam melhor não continuar. A informação que eu tenho, Valmir, é de que o Mozart não ficou por pressão familiar. A família não estava suportando a pressão. Filhos na escola, a esposa, e daí o Mozart optou por deixar o Curitiba. Mas daí o Mozart não pode ser treinador em lugar nenhum, né? Não, mas você morando na sua cidade é diferente do que você tá numa outra cidade. Não, né? então eu acho que isso é meio balão de ensaio. Eu acho que na normalidade a questão ela é financeira, é a questão da falta de reconhecimento de um lado e de outro, tanto que ele vai para o Ceará. Ele vai disputar a Série B do Campeonato Brasileiro. Só para dar um exemplo, Edson, o Levir Coupe e o Cuca, o Levir quando trabalhava e o Cuca não trabalham em Curitiba por conta disso. O Levir Coupe 30 anos atrás, né? 30, 20 anos atrás, quando ele dirigiu o Atlético, foi o último time que ele dirigiu em Curitiba. O Cuca estava aí no Atlético ano passado. Aí o Cuca não trabalha no Curitiba porque, neste momento, todo mundo sabe que o Cuca declarou amor e torcida pelo Atlético. Hoje seria inviável ele treinar o Curitiba. Agora, essa história do Mozart, de que a família, pressão de uma situação ou outra, eu acho que não cabe, assim, neste momento, como o principal motivo para ele não ter permanecido no Curitiba. Eu vou mais na linha, Acef, e respeitando, porque você é muito bem informado, do que o Valmir falou, que um não queria e o outro também não estava muito afim, né, Valmir? Eu acho que os dois... Eu acho que o Mozart sentiu o desgaste, né, das negociações, porque certamente, se ele não participou na hora das negociações, mas ele participava porque era o empresário dele que estava negociando, né? E eu vejo assim, nesse pessoal da SAF do Curitiba, um certo desdém pelos curitibanos, pelos paranaenses, sabe? Então, esse ano até mudou, né? Com a entrada do Reginaldo Nascimento e também com o próprio Mozart, né? Não, mas eles têm um pé atrás. Entendi. Eles têm, sabe? Tanto é, por exemplo, o Leomir estava aí há tanto tempo, sabe? Que podia ser um grande auxiliar do Curitiba, e mora na cidade, é da cidade, jogou no Curitiba. Não, mas eles vão buscar um cara lá, não sei de onde, sabe? Então, esse lado, eu acho que o Curitiba ficou um pouco distante da cidade de Curitiba. O Curitiba ficou distante de Curitiba. Sabe? Marco Acef, Fernando Seabra, o novo técnico, a boa escolha? Ex-Bragantino, ex-Cruzeiro? Vai ter que mostrar serviço. Acho que os últimos trabalhos do Seabra não o credenciam, mas é um treinador que já trabalhou com o William Thomas, foi referendado por ele, e vem aí para fazer. Eu não gosto de fazer comentários prévios, porque cada trabalho é diferente, né? Um treinador vai num time, não dá nada certo, vai no outro e vai super bem. Então, vamos ver o que acontece. A maneira de trabalhar do Seabra é bem diferente da do Mozart. Isso o torcedor vai ver. Ele faz equipes mais ofensivas do que o Mozart fazia. Até porque, né, Macef, a série é diferente, né? O Curitiba não pode ser um time absolutamente só reativo na Série A, senão ele vai ter dificuldades. E assim, entendo que o Fernando Seabra realmente é uma aposta do Curitiba. Ele tem um trabalho com o William Thomas no Atlético. Ele era técnico do Sub-17 do Atlético. Depois ele assume o Cruzeiro num determinado momento, faz um bom trabalho. No Bragantino, ele vem com o Bragantino aqui e rebaixa o Atlético na Arena da Baixada no ano passado. Ele era o técnico naquela ocasião. Mas não acho que ele seria hoje o treinador para iniciar um trabalho no Curitiba. Não é pior do que foi quando o Curitiba trouxe o Fábio Matias, por exemplo, do Botafogo. Mas acho que é uma aposta, porém, vejo qualidade para o Fernando Seabra também fazer um trabalho ok no Curitiba, que minimamente, né, Valmir, é de permanência na Série A para o outro ano, senão fica essa gangorra mais uma vez, né? Eu acho que ele veio porque é amigo do diretor. Porque um cara que é demitido do Bragantino e do Cruzeiro por deficiência técnica na Série A vai vir salvar o Curitiba na Série A? Eu acho que Mas a deficiência técnica também pode ser atribuída ao time, né, Valmir? Mas ele não vai pegar um time melhor do que o do Bragantino e que o do Cruzeiro, sabe? E o Cruzeiro quase chegou, com outro comando, sabe? Então, eu acho que virou clube de amigos. O diretor é amigo do técnico. Não tem que ser assim,
tem que ser o diretor vai trazer o treinador que a direção, que chegar a um bom senso, que é o treinador ideal para esse momento. Eu preferia ficar com o Moza do que trazer o Fernando. Falamos do Curitiba, campeão da Série B pela terceira vez, venceu antes em 2007 e em 2010. No próximo bloco, vamos falar nessa retrospectiva, programa especial de Natal, sobre o Atlético vice-campeão da Série B. Só fazer a pausa aqui para começar a falar do Atlético. Tudo certo aí? Tudo beleza? É que daí quando for editado vai aparecer, não vai aparecer as duas telas. Tu pensa que ele é estagiário? Penso. Tu tá pensando que ele é estagiário? Ele não é estagiário, ele é profissional. Penso. Agora, de 5 em 5 minutos, como é que tá aí? Tá tudo bem. Parece que tá brincando com criança. Bom, vamos ao terceiro bloco. Começou com o Maurício Barbieri, né? Vamos lá. CBN Curitiba, especial edição de Natal, retrospectiva, os fatos mais importantes do futebol paranaense em 2025. Falamos no bloco anterior sobre o Curitiba, agora o Atlético, que começou o ano com o técnico Maurício Barbieri. O Atlético demorou a entender a sua realidade, um time de Série B do Campeonato Brasileiro, hein, Valmir Gomes? Pois é, rapaz. O Atlético teve problemas e depois achou uma solução, né? E aí deu a resposta positiva e chegou em segundo lugar, tirou o vice-campeão. Agora, eu acho que mudou muito de treinador, né? Não entendo até hoje a saída do Cuca, do Atlético. Isso foi no ano do 24, né? Pois é, não, mas aí sim, ele estava num trabalho de ascendência técnica, tática, tudo, né? E aí começou toda aquela confusão e, de repente, chega um treinador. Eu acho que o Odair, ele merece todos os elogios porque ele mudou a cabeça dos jogadores do Atlético. O Atlético, eu vou partir do pressuposto que o Atlético tinha um time mais para a Série A do que para a Série B. Uhum. Tá? E o time estava, eu não diria esnobando, mas estava fazendo um pouco caso assim da Série B. E ele botou os jogadores, ele fez os jogadores entender que a Série B não se atuava como eles estavam atuando. Tá? Independente de lateral direito, de ponta esquerda, não. Eu estou falando do todo, sabe? E a partir do momento que os jogadores aceitaram isto, o Atlético começou a crescer. Chegou um momento que eu acho que ele jogou 7 ou 8 partidas sem perder, né? Ganhou 7 seguidas. Pois é, que foi um recorde. 7 vitórias seguidas. Pois é, um recorde. E um recorde extraordinário, porque ele estava numa gangorra danada. Perde, ganha, sabe? Então, e aí ele... Por quê? Porque ele mudou a mentalidade dos jogadores. Eu diria até que o Odair Hellmann é mais um camarada, ele é mais um treinador do grupo do que um motivador. Tático, do que tático, sabe? Sim. Eu tenho uma teoria já faz tempo, e não é só com o Odair. Eu acho que o treinador é 70% grupo e 30% tática. Se ele tiver o grupo na mão, a coisa funciona mesmo que a tática não seja tão boa assim. O grupo tem que ser bom, né? Claro. Exemplo, o Curitiba, que foi campeão com o Moza. Que não era um grupo tão bom. Pois é. E foi campeão. No caso do Atlético, né? O Atlético tem o melhor ataque da competição com 53 gols. Porém, tem uma das piores defesas ali. Toma 43 gols. Então faz 53, toma 43, né, Marco Sec? Se o Curitiba, né, tem que trazer atacantes porque o ataque não funcionou esse ano, o Atlético tem que trazer zagueiros e volantes porque não funcionou. Ele vai começar a melhorar a defesa com os volantes, porque ele não tinha volante. Ele tinha meia de volante, então mas ele não tinha volante. O Atlético, ele melhora porque a defesa ela é muito ruim no primeiro turno, mas o Atlético tem uma mudança drástica com as chegadas ali do Gaston Benavides pelo lado direito, com as chegadas do Aguirre e também do Carlos Teran principalmente, né? Embora o Atlético com algumas deficiências pelo lado esquerdo, o Esquivel mais uma vez muito mais ausente por conta de contusões, mas concordo com o Valmir, o Atlético deixa muito a desejar ali do meio para frente, principalmente
no quesito marcação. E aí sobra para o Zapelli, que é uma referência técnica do time, ser mais marcador. O Felipinho, que é um 5, quase um 8, também sendo quase que um jogador de meia e não como volante. Mas aí o Atlético olha no mercado, daqui a pouco a gente fala, inclusive, sobre possíveis chegadas, tem as saídas, né? O Patrick, por exemplo, ele não permanece para a próxima temporada, o que eu acho, assim, que o Atlético poderia ter feito uma mobilização para permanecer com o jogador, não que tenha sido, assim, fundamental, mas um jogador importante ali para o elenco e para um campeonato como é a Série A, muito disputada. Mas o Atlético, ele muda de patamar, né, Tusca? Convenhamos, com a chegada dos gringos, e um jogador que coloca o Atlético em outro nível, que é o Kevin Viveiros. O Atlético teve um defeito que eu acho que foi: caiu, só com a camisa e com a estrutura vai subir de novo. E não foi assim, né? E não soube fazer a Arena da Baixada ser fator, né? Perdeu para o Maringá por 3-0 na semifinal do Campeonato Paranaense, em casa. Perdeu durante a Série B para o Botafogo de Ribeirão Preto por 4-1, também em casa. Houve tropeços inaceitáveis, né, com o Cuiabá, com a Ferroviária, enfim, em vários momentos o Atlético não fez um fator local. O Valmir falou da questão de 7 vitórias consecutivas, mas houve também, Marco, a questão daquelas partidas nas quais o Atlético tinha o placar na mão e acabava tomando empate ou perdia. Foram 4 empates e 2 derrotas, né? As derrotas assim, inacreditáveis. 4-2 para o Criciúma, ganhava por 2-0, e 3-2 para o Volta Redonda, também ganhava por 2-0. Então estava difícil o Atlético saber segurar placar. O Atlético teve que trabalhar isso. O Odair teve que trabalhar isso. Já no período dele aconteceram essas situações. Mas muito, né, por conta dessa falta de força de marcação no meio campo, que deixava a defesa, que já não era tão boa, desguarnecida, né? Mas o Atlético tinha uma superioridade, sabe? Ele se achava superior. Então ele achava que, não, vou entrar agora contra o Botafogo de Ribeirão, vou ganhar e tal, sabe? E não é bem assim. Ainda mais a segunda divisão, que pelo amor de Deus. E aí é que eu dou o valor pro Odair, sabe? Porque ele conseguiu botar na cabeça dos caras aqui: se vocês não marcar, se vocês não correr, se vocês não se dedicar, nós não vamos subir a primeira divisão. Nós vamos ficar aqui mais um ano na segunda divisão. O Atlético teve que fazer um segundo turno, Valmir, de campeão. Se o Atlético não faz um segundo turno de campeão, o Atlético não sobe. Então, assim, o Atlético faz um segundo turno quase que perfeito, né? Embora tenha uma interrupção ali naquela derrota para o Atlético de Goiás lá em Goiânia, e com empate contra o Avaí em casa também, naquele momento que o Atlético precisava vencer. Mas o Atlético vai ganhar duas importantes partidas, né? O Atlético ganha do Goiás num confronto direto demais, num sábado à tarde, onde se o Atlético perde, ele daria adeus ali praticamente a classificação. E depois contra a Ferroviária, né? Quando ele toma aquele gol que toma na falha do Santos, o Atlético em 5 minutos muda a sua história, vai para a última partida dependendo apenas de um empate contra o América, vence o América e sobe para a Série A. Assim como o Coritiba, que poderia ter antecipado a sua classificação e até mesmo o título, o Atlético não precisava passar por tanto perrengue como passou nesta Série B do Campeonato Brasileiro. O Atlético começou a Série B pequeno e foi crescendo por conta das contratações, do trabalho do Odair e até pelo, né, o trabalho dos dirigentes internamente, porque a gente observava que antes havia muito ruído, né, e o ambiente do futebol tem que ser uma coisa tranquila, o jogador tem que estar tranquilo, e a coisa não estava funcionando bem, depois consertaram e aí o Atlético chegou. De positivo, temos destacado o Atlético, além do retorno para a Série A contratação do Kevin Viveiros, que tornou-se o grande ídolo da torcida, o artilheiro. Maior contratação da história do clube, né? História do clube. E que deu resultado. Né? E também o fato de que na Copa do Brasil o Atlético confirmou a sua tradição de bom competidor, né? Chegou às quartas de final, ele chegou a eliminar o São Paulo nas oitavas de final, mas parou no Corinthians. Enfim, o Atlético sempre... Pro campeão. Perdeu pro campeão da Copa do Brasil. O Corinthians foi campeão em cima do Vasco da Gama. Enfim, então na Copa, foi o primeiro ano que o Atlético em muito tempo não chegou a disputar uma Copa internacional, nem a Libertadores e nem a Sul-Americana, mas mostrou um espírito copeiro em algum momento. O Atlético vai ganhar do São Paulo em casa, nos pênaltis, mas faz um jogo grande com o São Paulo, né? Primeiro lá no Morumbi, lá o Atlético poderia ter
sido desclassificado lá, se o São Paulo faz o jogo que estava fazendo, né? E aquilo ajudou o Atlético na Série B também. Sim, o Atlético ganha do São Paulo. Foi pegando personalidade, foi ficando grande de novo. E tem um personagem muito importante, né? Muito pouco falado só sobre naquele momento da falha com a equipe da Ferroviária, que é o Santos, né? O Santos, ele traz a tranquilidade que o Atlético precisava ali no sistema defensivo, né? Não só pelos pênaltis que pegou contra o São Paulo, mas aquele momento de calmaria, né, Valmir? Porque o Mikael, embora seja um bom goleiro promissor, me parece não estar pronto ainda para uma situação que o Atlético estava vivendo de tanta pressão pelo momento que era dentro da competição. O Santos foi de fundamental importância, eu concordo contigo. O Santos, ele deu segurança e tranquilidade. Porque tem goleiro que dá até segurança, mas deixa a defesa intranquila, porque ele já quer mandar no time. O Santos não. O Santos faz a dele muito bem feita, né? E quando ele vai conversar com alguém do time dele, ele vai com tranquilidade, com calma, né? E isso tudo também ajudou o Clube Atlético Paranaense a encontrar o caminho da Série A, que nós vamos disputar no ano que vem, se Deus quiser, com a dupla Atletiba. Exatamente. Para fechar esse bloco sobre o Atlético, falamos tanto de colombianos, tem mais gente chegando, né? O Alejandro Garcia, o Juan Portilla, 2 volantes colombianos. O Garcia, 24 anos, vem do Once Caldas, que é da Colômbia. Pela primeira vez ele deixa aquele time, o Once Caldas. E o Juan Portilla, que deixa o Talleres Argentina, um jogador um pouco mais experiente, 27 anos. Mas, enfim, a confraria colombiana vai se formando. Então os 2 volantes já estão contratados. O Garcia já apresentado, enfim, já está em Curitiba também, então chegando para o Atlético. E só para finalizar, o Atlético ainda tem interesse e está trabalhando aí no Bruno Gomes, que foi um volante do Curitiba. Olha, eu não conheço, mas Gomes eu acho que é bom jogador. O Bruno Gomes foi do Curitiba. Foi do Curitiba, mas eu tô brincando. Chegamos ao último bloco desse especial de Natal do CBN Curitiba Esportes, a retrospectiva do futebol paranaense em 2025. Já falamos dos times em campo, do Campeonato Paranaense, da Copa do Brasil, da Série A, da Série B, da Série C. E temos que falar, claro, lembrar os grandes personagens que nos deixaram em 2025. Listei aqui Valmir Gomes, o Marildo, volante campeão brasileiro pelo Curitiba, o Manga, goleiro campeão paranaense pelo Curitiba, também em 1978, o Marildo campeão em 85, e depois campeão paranaense em 89. O Manga, claro, fez história na seleção brasileira, no Internacional e no Botafogo, mas entra aqui pela sua história no Curitiba. O Flávio Pantera, goleiro campeoníssimo com o Atlético, tendo como grande destaque a conquista do título brasileiro em 2001. O Flávio Pantera, que depois foi campeão no Paraná Clube também em 2006. O Eli Tomás de Aquino, ex-diretor do Curitiba e diretor, colega nosso aqui na CBN, foi diretor da rádio. Teu diretor. Sim, e teu também. E nosso diretor. E o Otacílio Gonçalves, técnico que fez história, em especial no Paraná Clube, foi 2 vezes campeão paranaense e uma vez campeão da Série B nos anos 90. Tem o Muramura também. Muramura, né? Nos deixou no final do ano. O nosso colega da Crônica de Paranaguá, o Muramura. Enfim, então vamos pela ordem lá. Marildo, começando aqui. Marildo, 62 anos, lutava contra o câncer. Tudo que eu sei do Marildo, como jogador, ele foi um jogador de time. Ele não foi o jogador de destaque individual e tal, mas ele era... Taticamente, né, exercia a marcação. Ele era o cara que segurava a meia cancha ali, né? Então, e agora, o que eu sei como pessoa dele, até por intermédio do Robson, do Serginho, de tanta gente que foi amigo dele, né? É que ele era um camarada fora de série, sabe? Ele era uma pessoa do bem. Felizmente teve problema de Ele estava com câncer, né? Mas antes disso estava, né, com problema de cognição, não estava conhecendo as pessoas e tal. Isso também atrapalhou um pouco. E aí o Curitiba perde os principais jogadores ali de meio campo do título nacional, né, de 85, que Marildo e o Tobi, né? Verdade. Então, a gente lembra disso. Dois... E o Marildo revelado no Colorado, né? Então, Isso se mesmo. você olha pro Colorado, o Colorado deu pro futebol paranaense muita gente importante, inclusive o Marinho, embora não tenha sido revelado no Colorado, mas o Marinho ganhou umas 3, 4 corujinhas de ouro pelo Colorado e umas 3, 4 pelo Pinheiros, né? Não, o Marinho que tu diz, o meia? O meia, o Marinho Não, Ramos. mas ele
Ele era de um clube ligado ao Colorado? ao Colorado. Ele era. Eu acho que ele era de um time do banco. De um Time banco. amador, então. Daí acabou indo para o Colorado. Lá como era o nome do banco? Que era nosso. Interminável, do Bamerindos. Do Bamerindos. Né? Interminável Marinho. Tinha uma sede lá e o Paulo Vec cuidava, ou outros lá. Eu sei que tinha uma coisa assim que o Marinho também participou. Mário da Rocha, que foi destaque do Colorado e foi campeão com o Pinheiros em 1987. Vou falar também do Flávio Pantera, né, que deixou essa bela marca, né, infelizmente também está lutando contra um câncer. Aos 54 anos ele morreu em Maceió. Marco Acef, o Flávio, que foi um grande nome do Atlético e também teve a sua contribuição no Paraná Clube. Que teve destaques nas duas equipes, né, pelo Atlético, né, o começo da arrancada do Atlético, né, com as conquistas que teve, e o Flávio porque ele chegou para a muito. Série B em 95, né? Ele era reserva do Ricardo Pinto, né? E ficou, e depois esteve no Paraná, conseguiu títulos, boas campanhas. É um cara que marcou a sua passagem aqui pelo futebol paranaense, apesar de ser alagoano, né? Assim, voltando à questão do Marildo e do Marinho, né? O Marinho, ele começa no Colorado, ele passa lá pelo Operário de Campo Grande e ele faz parte, inclusive, o Tusca, do título do Guarani em 78. Sim, ele fazia parte era reserva. daquela era reserva equipe. Do Zé Carlos e do outro lá. Tinha um outro que era famoso. O Renato. O Zenon, o Renato, né? Então era o meio qualquer campo. Que lesionava, ele que entrava. Bom, e no final do ano, né, a partida do Otacílio Gonçalves da Silva Júnior, seu amigo, né, Valmir Gomes? Nosso amigo, né? Técnico do Paraná Clube, técnico do Internacional, do Grêmio, foi campeão gaúcho com os dois. Foi técnico do Atlético, campeão paranaense em 1985, depois do Pinheiros, 1987. No Paraná foram 2 estaduais, 91 e 95. Curitiba passou 2 vezes também, 87 e 94, não foi campeão, mas... Deixou saudades. E da Série B em 92 com o Paraná também, Valmir. O Otacílio é um cara que parece que não era do futebol. Todos conheceram o Otacílio, todos trabalharam com o Otacílio, né? Porque ele tinha uma maneira... Eles faziam amigo das pessoas, né? E com ele não tinha esse negócio de não posso falar, que não posso dizer, que não sei o quê. Ele conversava, ele falava, ele contava às vezes alguma coisa. Olha, isso aqui até é bom ficar entre nós, mas ele contava o fato, né? Para a gente tirar uma dedução do que era o certo, o que era errado, né? E como pessoa, nota 1000, né? Uma família extraordinária. O filho dele é funcionário do Clube Atlético Mineiro já há alguns anos e com um trabalho extraordinário. Então, um dos filhos, né? Os outros estão no exterior. E ele, como gente, como pessoa, ele deixa um sem número de amigos, porque por onde ele passou, ele deixou gente gostando dele. Sabe? Ele era um ser iluminado. Eu nem sei se ele era para ser do futebol ou não, sabe? Porque ele tinha um jeito peculiar de ser que é longe de muita gente que faz sucesso no futebol. Marco Acef na lata. Qual foi o melhor livro lançado sobre personagens do futebol paranaense em 2025? O livro sobre o goleiro Roberto Costa, ídolo do Atlético, o do preparador físico Carlinhos Neves. O do Roberto Costa foi escrito pelo José Lacuro, do Carlinhos Neves pelo Caibar Magalhães, o do Amarildo Amaral, atacante revelado no Pinheiros, que foi também do Internacional, do Cruzeiro, ou o livro do Capitão Hidalgo? Qual o melhor, assim? Qual que você diz aí, Marco Acef? Qual o melhor? Para quem não entendeu a brincadeira, o livro do Capitão Hidalgo, a bela biografia escrita pelo Marco Acef. Eu acho que, né, a importância de a gente ter mais títulos, né, do esporte é fundamental. Eu dei a minha modesta contribuição. Em 2026 tem mais. É verdade. E a gente aguardem. A gente fica feliz porque a literatura sobre esporte, não só sobre o futebol, era muito pouca aqui no Paraná. E aí a coisa começou a mudar. O Carneiro Neto, né, lançou alguns livros junto com o Vinícius, ele mesmo sozinho. O Dias Lopes fez sobre o Maír do basquete, fez sobre a história do futsal paranaense. Então são coisas que né, deixam aí o seu registro e a gente teve... O Hernani Buchmann também, né, fez alguma coisa. O Hernani também fez alguma coisa. Quando o futebol andava de trem. O Edilson de Souza fez também um livro. Também, o Edilson. São
títulos importantes para a história do esporte paranaense. E os biografados, convenhamos, né? Você pega um Capitão Hidalgo, por exemplo, que tem uma história gigantesca como jogador e como cronista depois. É verdade. Aí você pega o Roberto Costa, que nunca mais na história, um goleiro, vai ganhar 2 bolas de prata, né, Tusca, como o melhor jogador dos campeonatos, né? 2 bolas de ouro. Ouro, melhor jogador do campeonato eleito pela revista Placar. 83 e 84. Isso, Goleiro. o Atlético entra pelo Vasco. Como bem lembrou Como goleiro. o Edson. E aí tem o Amarildo, que é um jogador também que tem uma história Fez muito... carreira no uma exterior. carreira no exterior. Eu não tenho o livro O- do Amarildo, porque naquela noite eu tinha um outro compromisso, não pude ir lá. E além do Amarildo, que foi um grande centroavante, o do Carlinhos Neves, né? Que convenhamos, é Também um tem dos muita precursores aí da educação física. E um vencedor, né? É um vencedor, né? Um dos grandes do futebol brasileiro. O Carlinhos é um dos maiores vencedores do futebol brasileiro. Sim, foi da seleção brasileira, ganhou títulos com o Grêmio, com o Palmeiras, com o Paraná Clube, com o Atlético, com o São Paulo, com o Atlético O Mineiro. Piriri. Mas tinha que ter, né? Tinha que ter. É, claro. Olha, o papo tá muito bom, mas nós temos que ir embora. Então tá bom. Nós temos que ir embora e por causa do tempo aqui, né? Claro. Segue a programação da CBN, mas claro, gostaríamos de ficar falando, mas vamos continuar falando do futebol durante todos esses dias. O futebol da CBN não para, a equipe do Gil Rocha na atualização do noticiário dos nossos times para o Campeonato Paranaense, para a temporada 2026, mas reforço aqui meus votos, Marquinho, de Feliz Natal e torço para que você esteja conosco também na semana que vem, falando, né, do programa de semana que vem tem aquele programa de causos. Você já está preparando os causos aí para semana que vem, Marquinhos? A gente tem bastante história, né? Então, um grande abraço, Feliz Natal a todos os ouvintes e fique ligado que o Futebol CBN vem quente para 2026. O nosso comentarista agora, você viu? Eu sei, Já tá agora sabendo, ele, né? agora ele vai ficar na Já- cabine. Agora não vai pegar mais chuva Chega lá de tomar embaixo. chuva no lombo. Enfim, o Marco Assef, nosso comentarista. Vendeu os guarda-chuva. Já passou tudo pra frente. Tô vendendo capa de chuva aí, quem quiser. Já vai deixar. Também queria desejar a todos que nos acompanham aí um Feliz Natal, um excelente final aí de dia, enfim. E muito obrigado aí pelo carinho mais uma vez. E a gente conta com o ouvinte da CBN para o próximo ano também. Eu quero também mandar um abraço carinhoso a todos os nossos ouvintes, agradecer a audiência e a parceria durante o ano e dizer que eu estou desejando um Feliz Natal para todos vocês. Agradeço também a colaboração do Vitor Marcolini, do Marcos Aquele- Aurélio Ramos, aquele, do Marcos Aurélio Ramos, da Joyce Carvalho, e nós voltamos durante a programação da CBN atualizando o futebol, nosso esporte de uma forma geral, e no dia 1º de janeiro, como foi hoje, às 11 da manhã, o programa especial dos causos da bola, o folclore da bola. Contamos com a sua audiência. Feliz Natal a você, ouvinte CBN.